Sim. Ah, começou a gravar. Temos apenas quatro participantes aí. Acho que compensa esperar uns 5 minutinhos aí para já integrar todo mundo no debate aí. Se última semana vocês ficaram bravos por conta, né, do Em Ação, que foi muito Ctrl-C, Ctrl-V, foi engraçado porque todos os outros formadores falaram que as turmas ficaram igualmente pistolas por conta do Em Ação que teve semana passada. Mas hoje não vai ser tão diferente, sinto muito revelar, mas convido vocês aí a abusarem da própria paciência um pouquinho aí e sobreviver a mais esse conjunto de slides aqui, ok? Para adiantar um pouco aí o assunto para quem está chegando, o tema até que é legal, que é sobre uma metodologia de planejamento de aula, né? Que é o planejamento reverso. Não é uma coisa, eu acho assim, tão de outro mundo, né? Por quê? Porque na prática eu acho que a maioria dos colegas aí já faz isso, né? Apesar de que, não sei como é para vocês, mas há muito tempo que eu não planejo aula. Eu planejo assim, intelectualmente, mas colocar no papel mesmo, eu acabei perdendo o costume por conta do RCO, né? Tudo bem, professor Elton, não tem problema não. Muita chuva, internet instável. Quem me dera minha internet estivesse instável por conta de uma santa chuva. Que aqui em Maringá tá daquele jeito, velho. Tá um calor incrível. Mas voltando, hoje a gente vai discutir aí, vamos ver aqui nos slides sobre o planejamento reverso, né? Que assim, grosso modo, é basicamente você fazer um plano de aula a partir dos objetivos, ou seja, o contrário, né? Você parte do fim e vai estabelecendo a metodologia, né? No caso, você primeiro pensa no objetivo que você quer alcançar e depois você vai estruturando maneiras, né, de atingir esse objetivo. Mais um minutinho aí, 8h14 agora, ok? Bom dia. Muito bom dia, professora. Nossa reunião começa às 8h10, né? Mas como o pessoal aí ainda está acordando, vamos esperar só mais um minutinho. Já temos 10, 11 agora. 11 companheiros e companheiras aí. Só mais um minutinho aí. 8h15 é aqueles 5 minutos de tolerância, né? Deixa eu começar a abrir aqui o RCO para realizar a chamada de vocês na íntegra aqui. Já fica registrado também, já fica gravado. Pois bem, pessoal, vamos começar a nossa reunião e eu preciso começar falando sobre, né, o edital de credenciamento de professores QPM, tá? Eu não sei quantos de vocês aí são QPM, ok? Geralmente, hoje em dia, nas salas dos professores, onde a gente vai ficar meio 50-50, né? 50-50 entre professores PSS e professores QPM. Mas tem aqui esse edital, tá? É só para QPMs, PSS que aguardem. Tinha um primeiro edital, né? Ia só para até o dia 1, né? As inscrições agora de outubro. Não sei por qual razão, acredito que por falta de quórum, né? Realizar a prorrogação aí, tá? Desse edital. Então, você que ainda quer, mas por qualquer razão não foi, você que está tímido, é a sua chance, tá? Enfim, termina ali, ó, dia 1/10. Que tá errado essa informação, tá bom? Isso aqui, ó, foi prorrogado. Então, vocês têm até dia 10/10, tá? Pode confiar. Aqui, sinto muito informar a todos, de coração mesmo, me amem, não me odeiem,
Mas aquele negócio lá do BI calculando o tempo, né, de câmera aberta já é uma realidade. Já é uma realidade porque ontem eu recebi um relatório, né, falando assim, eu vou tentar negociar isso com os meus tutores, né, porque eu não gostaria não, eu não gosto, você entendeu? Não gosto, sinceramente. Eu, assim, gosto que todo mundo esteja com a câmera aberta, você entendeu? Mas não no sentido de imposição, né? Eu gosto, tipo assim, que seja pela via do amor aí, não da punição. No entanto, eu só sinto que eu preciso, assim, informar vocês de que, assim, aquela regra do tem que ficar com a câmera aberta 75% da reunião já é uma realidade. Eles mandaram um relatório assim para ir a gente comparando, né, eles já dão lá, tipo assim, presente, ausente a partir dessa porcentagem. Aí eu vou, pelo menos essa semana, conversar com a tutoria para pedir para eles para, não quero mexer, não quero mexer na presença dos meus cursistas, porque é um momento de transição, né? A gente não tinha certeza se aconteceu ou não. Enfim, já é uma realidade, pessoal. Isso, via de regra, para o próximo ano aí, para as próximas 3 jornadas do próximo ano, então, tá? Já dá para ter isso como certo. Pois bem, na verdade eu já iniciei a gravação, né? Aqui tá, iniciei a gravação, mas já atentei aí para todo mundo as novas, né? A síntese de hoje a gente vai ver essa metodologia de planejamento de aula, que é o planejamento reverso. Ou seja, vocês que estão ansiosos para entrar em contato com o conteúdo propriamente dito da trilha de história econômica, muito bom dia, Felipe. Sinto muito, não vai ser hoje, você entendeu? Vou ser sincero com vocês. Isso também me deixa triste, né? No entanto, já batemos cabeça lá no papo formativo, já não duvidem que nós, formadores, já estamos cobrando isso, né? Do pessoal, porque também somos todos interessados, né? Professor Felipe, aproveitando então o papo ali da questão das câmeras abertas, quando alguém justifica, né, problema com a internet, problema com a câmera, eu posso ir lá e colocar uma observação no RCO, tá? Então não significa que só porque hoje não deu, vocês se ferraram. Não, não é dessa maneira. Há uma flexibilidade aqui. Obviamente, vamos tentar não abusar dela, né? Porque, tipo assim, a minha tutoria em algum momento pode não aceitar a observação, né? Eu não tenho controle sobre isso. Eu só posso, de bom grado, ir lá e fazer, né? A professora Ruby aqui fez um disclaimer, um aviso. Sei como é que é, professora, eu também faço muito isso. Eu uso muitas vezes a câmera e o computador ao mesmo tempo. A câmera do celular, no caso, assim, né? Duas contas, duas mesmas contas logadas, assim, né? Então, a do computador, por não ter, né, a webcam, poderia ser contabilizada como 100% ausente. Mas não, né? Fique tranquilo, está gravado. Você ter esse documento para se defender caso alguma injustiça aconteça contra a vossa pessoa. Então vamos lá, pessoal. Todos muito animados aí, né? Quarta-feira, calorzinho, de boa. Vamos ver o que rola. Reunião 4. Nosso itinerário aqui, né? Planejamento reverso e produções pedagógicas. Oba! Vamos lá. Vamos, né? Dar uma olhada aqui na agenda, o acolhimento 5 minutos, já trocamos essa ideia para início de conversa, ou algo menos, conceitos importantes em ação e socialização. E o para concluir em 5 minutos. Lembrando que as partes que estão circuladas, não sei, né? Isso aqui é um hexágono, hexagonadas, não sei, em vermelho, né? Estão grifadas aqui em vermelho,
são imprescindíveis que eu passe na íntegra para vocês. Então a gente vai se concentrar bastante ali nos conceitos importantes, porque eles são importantes, segundo a CED, e em ação 25 minutos e depois a socialização. Né? Socialização é sempre importante. Objetivos. Compreender a metodologia do planejamento reverso e explorar elementos dessa estratégia metodológica para efetivar um planejamento. Novamente, vou partilhar minha experiência. Não tenho muita habilidade com planejamento pela falta do hábito. O RCO começa a substituir, né? Desde que eu entrei, já há 2 anos, me deparei com essa coisa maravilhosa que é o RCO. E, enfim, só perdi o hábito. Fazia muito mais assim, na residência, né? De se pegar e no computador e tal, BNCC aberta, de escritores e objetivos e tal. Isso não acontece muito mais. Mas a ideia é o seguinte, que realizemos um planejamento a partir do objetivo, ou seja, do seu final, tá? Porque lá na ponta, né, na ponta do planejamento, vai ter o objetivo a ser desenvolvido. Então a gente parte dele e vai, né, construindo o começo depois, posteriormente. Muito simples, né? Muito simples. É tão simples quanto vocês acham que é. Mas, né, sempre tem aquele videozinho de praxe, né, aquele vídeo motivacional, e não será diferente hoje. Então eu vou passar aqui para vocês, tudo bem? Vamos lá. Há algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias, pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Pois bem, né? Opa! Chega de vídeo introdutório. Tá. Eu acho que tá claro aí, né, pessoal, a relação que esse vídeo tenta fazer com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Para quem já leu, para quem conhece a obra, tem inclusive o filme, para quem não gosta de ler, né? Machado de Assis. É um defunto, né? É Brás Cubas, que está morto, relatando a sua vida. Ou seja, tem essa ideia de começo do fim, né? Para o início, assim, né? Então, o vídeo tenta fazer uma relação também com o planejamento reverso. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Eu liguei meu ventilador aqui. Está atrapalhando o áudio? Não? Então eu vou deixar ligado. Tá? Se atrapalhar, fazer aquele... Vocês me avisam aí. Tá? Que tá daquele jeito hoje. Enfim, então vamos começar aqui a nossa conversa. Né? Sua formação, você teve a oportunidade de estudar sobre o planejamento reverso? Conte-nos onde, quando e como foi. Em sua prática pedagógica, você utilizou essa metodologia em que contexto? Pessoal, de verdade aí, quem já usou? Vocês conhecem? Ou ninguém nunca ouviu? Tipo, conheço, mas nunca usei essa metodologia. Ou nunca nem ouvi falar. Pode levantar a mão aí, tá? Quem quiser. Sim, talvez, não. Beleza, então. Ó, professora Joana. Oi, professor. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, opa, tudo bem, eu tive a oportunidade de conhecer também. A gente, no ano passado, nós fomos no curso lá em Curitiba e eles mostraram para a gente. Então, a gente teve uma prática dentro do grupo, com diretores, com técnicos, com professores. No ano passado, em junho, me parece, que a gente teve os 3 dias lá, né?
Nós tivemos aquele... sobre a BNCC que a gente estava discutindo, né? Ah, legal. Então a gente teve... Mas ainda não implementei na prática. Já tive oportunidade, mas acabei não implementando. Eu achei bacana. Achei bacana a ideia. Eu queria perguntar para vocês, é uma coisa que eu fiquei na cabeça, né? Desde que eu tive lá a reunião entre os formadores, sobre essa reunião número 4, como eu sou muito novo, né, professor PSS há pouco tempo, eu queria saber de vocês, quem tem mais experiência, quem tem mais anos de casa aí, esse negócio do RCO já lançar para você o planejamento, faz quantos anos que tem isso? Alguém saberia me dizer? 2 anos, eu acho. Nossa, então foi justamente quando eu entrei. Eu presumo, então, que anterior ao RCO, o planejamento ele acontecia de maneira, vamos dizer assim, analógica. Correto ou errado? Professor, quando a gente começou com o novo ensino médio, eu faço parte ali da coordenação do nosso colégio, a gente começou com o RCO+. E o RCO+, ele trouxe possibilidades para ser um norte para nós. Mas é lógico que a nossa aula, pelo menos na nossa escola, lá no nosso colégio, cada professor elabora, coloca na prática de forma diferente. Às vezes a gente pega 3 aulas e faz uma. Às vezes a gente fica numa aula, duas aulas. Mas a gente consegue ter essa autonomia, mesmo tendo esse norte, que é o RCO+, pelo menos no nosso colégio a gente consegue fazer isso, lá no Colégio Cristóforo. Eu tenho 2 colégios que eu... Então, mas no caso, professora, antes do RCO+, como que funcionava o planejamento? Tipo assim... Então, nós tínhamos o livro didático, tínhamos alguns materiais, mas a gente que elaborava. A gente elaborava o planejamento para trabalhar. Nós fazíamos no início do ano, alguns colégios pedem aqui no nosso município que a gente que a gente fizesse assim por trimestre o planejamento. Por trimestre. Alguns outros colégios por semestre. E alguns para o ano todo. Entende? Então, eu acho que tinha uma certa autonomia para planejar. E a gente ia fazendo por turma, porque cada turma é uma turma, né? E entregava para a equipe pedagógica. Mas nós mesmos que planejávamos, a gente fazia aquelas formações, sentávamos e planejávamos com o material que tínhamos. Hoje tem o livro didático que está diluído na área. Então, por exemplo, na área de humanas, me parece, agora não vou lembrar se são 4 ou são 5 ou 6 livros. Não, são 6, deixa eu lembrar, 6 livros, são 2 que serem usados. Então, eu olho o RCO, quando eu quero usar o livro, porque eu não uso sempre, quando eu olho o RCO e vejo que no livro, assim, tem alguma discussão bacana, porque eu olho o material que tem disponível, eu utilizo o livro, eu levo para a sala e uso com os alunos. Quando eu vejo que a minha aula vai ser melhor do que o que está no livro, eu julgo dessa maneira, pelo menos, eu dou aula de história, aí eu penso, mas eu vou falar muito mais do que está ali. Né? Eu sei que é importante a gente tratar. Então, o livro ali não vai ser útil nesse momento, porque nem todos os conteúdos do RCO vão bater com o livro. Por quê? Porque o professor tem que ler 6 livros, nesses 6 livros tem conteúdo de sociologia, geografia, história, e são 4, né? E história, geografia, sociologia e filosofia. Então, são 4 antigas disciplinas, que hoje são componentes, que traz componentes da área de humanas, que trazem conteúdos ligados ao RCO que está lá, né? Ou o RCO está ligado ao conteúdo, à BNCC, enfim. Claro que está tudo conversando ali, mas nem sempre a gente vai utilizar. Então, eu na minha disciplina, no meu componente curricular História, eu escolho quando vou usar o livro, ou quando eu vou usar o meu próprio material, que eu também imprimo, digito e uso o meu próprio material, que às vezes... Por exemplo, da ditadura militar. A ditadura militar é um tema que a gente tem que trazer. As 2 partes. Então, eu trago depoimentos, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade, que não estão ali sugeridos, mas eu acho importante a gente trazer. Com certeza. Então, eu estou trazendo fragmentos, sim, as mulheres, enfim. Então, eu acho muito bacana, porque eu estou falando de grupos marginalizados na história, né? Então, a gente tem que trazer para discussão. Então, eu cuido para não me estender demais, mas eu não deixo de tratar dentro do meu componente. E aí eu dialogo bastante com o professor de geografia. Essa semana fizemos um lapbook juntos.
Fizemos um legal. Labbook com as crianças lá do ensino médio. Então, a gente tem que tentar, assim, sabe? Os professores se queixam que perderam a especificidade da disciplina, e isso não é uma inverdade, porque o nosso objeto dentro da história está diluído dentro da área, ou de filosofia, Sim. de sociologia, de geografia também. Então, o nosso entendimento é de que nós vamos ter que se encontrar por área. Entendeu, professor? Não dá para a gente, por exemplo, só o componente curricular de história vai fazer. Não, gente, tem que se encontrar por área e tem que discutir. Como que a gente vai. E isso a gente não está tendo, professor. Isso não é muito legal. Para a gente discutir por área, o grupo formadores não é suficiente, na minha opinião. Eu já fui formadora e eu percebo isso. Então, eu concordo. Então, prof, a gente tinha que ter aqueles grupos itinerantes que a gente tinha antes. Claro que depois da pandemia se tornou tudo mais difícil. A gente tinha por disciplina. Hoje, na minha opinião, já que a BNCC veio desse jeito, a gente tinha que ter por área. Entendeu? É uma opinião só. Eu concordo. E acho que você pontuou uma coisa muito legal, prof, que é um aspecto, como que eu posso dizer, meio agridoce, né, da questão dos livros, porque quando eu fui trabalhar no começo do ano, também senti um pequeno desconforto em relação ao descompasso do que há no livro. Ele não obedece uma ordem cronológica que a gente está tão acostumado e que é tão cara para a história, né, mas ao mesmo tempo, por ele ser acho que é transdisciplinar o termo, né, ele dá a possibilidade da gente colocar dentro da discussão na sala de aula assuntos que são pautas marginalizadas, como a questão do feminismo e a questão, assim, né, racial, a discussão, né, sobre o racismo de uma maneira mais cirúrgica, assim, né, a gente, como professores, apesar do planejamento, a gente sabe que toda teoria de planejamento, ela pressupõe que parte é planejamento e parte vai ser improvisação, né? Não adianta querer, tipo assim, prever a realidade na sala de aula, não vai rolar, né? A gente tem o planejamento como uma âncora, né? Mas a gente acaba sempre improvisando muitas coisas. E a implementação do novo ensino médio, ele causa um certo desconforto à medida que também fica uma lacuna meio aberta ali para a gente preencher, né? Como a professora Joana acabou de colocar aí. O prof. Bárbara. Não, outra coisa que eu queria falar, eu lembrei que eu queria falar, por isso que eu perguntei para vocês. É que ficou grande a discussão, aí eu acabei me perdendo. Como uma pessoa que entrou quando o RCO já estava ativo, sabe o que é louco? Eu, como um professor mais jovem, assim, eu senti falta de ter a necessidade de entrar em contato no sentido prático com certos documentos, por exemplo, o CREP, né? O CREP eu fui ver muito depois, por quê? Porque o planejamento já estava dado, né? Só que ele é uma ferramenta interessante para eu desenvolver o meu próprio planejamento. A BNCC, então, nem sem comentários, né? Mesma coisa, assim. E pelo planejamento já tá lá dado no RCO, na maioria das vezes tá dado. Eu só vou aqui fazer, eu só vou complementar com a minha experiência, né? Com o que eu acho que é importante se discutir a partir desse conteúdo, né? E só agora, por exemplo, eu sinto que eu tenho tido mais contato com essa documentação. E o contato com essa documentação, eu acho que ele é importante, né? Para a gente entender como é estruturado, ver como é estruturado esses conteúdos, né? O que é privilegiado no nosso ensino. Enfim, a professora Bárbara tinha levantado a mão, não esqueci, professora. Seu áudio está desligado, prof. Tá normal. Tá normal. Tá normal. Não, eu ia comentar, mas a professora já falou tudo, tá ótimo. A Joana já deu uma aula aí pra gente. Sim, né? Foi perfeito. Muito obrigado, professores. Aí, ó, a gente consegue fazer da discussão aí uma coisa bastante interessante. Eu tenho fé nisso. Mas vamos lá, então, né? Eu acho que algum conhecimento sobre essa metodologia, mas, né, pouca prática até então. Então, beleza. Aqui, deixa eu clicar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Clique no livro e faremos, né? Isso aqui vai abrir um Jamboard e eu não vou partilhar com vocês aqui, eu vou, na verdade, apresentá-lo, né? Eu, pra ser sincero, não gostei muito não, mas vamos lá. Tá? Aqui, pessoal,
Vamos dizer assim, eu acho que é uma analogia, né, que o slide tenta trazer para a gente a partir da concepção do que é o planejamento reverso, e essa analogia está em relação à aquisição de um livro, né? Você vai ler um livro, né? Aí no caso aqui, opa, esse aqui não, tô aqui, beleza. Deixa eu ver se eu consigo editar. Não tô conseguindo editar. Eu tenho que fazer uma cópia, gente. Calma aí, então. Deixa eu parar de apresentação aqui para vocês. Beleza. Legal. Deixa eu... Porque ele vem respondido, deixa eu tirar aqui. Senão vocês já vão ver ele respondido. Aí acaba com a graça, né? Beleza. Enfim, vamos lá. A ideia, né, é que seria assim, o planejamento, né, reverso. Ô, droga. Compartilhei o errado novamente. Desculpa, gente. Aqui, esse é o certo. Né? Tem, né, o caminho aqui, certo? E a ideia é que o início da ação ali, ele começa pelo contrário, né? Ele começa por registrar minhas percepções, que é uma coisa que, na verdade, você faz ao final do livro, né? Ali no meio tá desfrutar a leitura e o objetivo, né, ler um livro. Então ele começa, né, do fim para o começo. E mesma coisa aqui nos passos, né? Porque como começaria? Se a gente fosse, né, no sentido reverso, a gente começaria por perdão, o contrário, por definir o livro, né, planejar a aquisição, o empréstimo, estimar um prazo para a leitura, identificar a quantidade de páginas que precisará ler e planejar um momento do dia para ler. Para ser bem sincero, passei bem rápido por isso, porque não me sinto muito confortável não de fazer essa comparação com o planejamento de uma aula. Acho que discutindo aqui entre nós, né, já ficou muito claro qual é a ideia dessa metodologia, que a gente parte dos objetivos e depois a gente estrutura a metodologia, né? Eu acho muito simples esse exemplo do livro, você entendeu? Acho que não se compara ao planejamento de uma aula, você entendeu? Até porque, por exemplo, eu acho que até tá honesto ali que o início da ação se dá por registrar minhas percepções. Ele nem fala aqui que você encontraria no livro, se você ia gostar ou não. Então é um objetivo vago, tudo bem. Mas eu ainda acho que não há comparação entre ler um livro e preparar uma aula, tá bom? Mas a ideia desse Jamboard aqui seria para colocar na prática, que eu fazendo na frente de vocês aqui, um exemplo, né, reverso de algo a se realizar, que seria, no caso, ler um livro. Tá? Então, começaria por registrar as minhas percepções, que é algo que a gente faz depois que a gente termina de ler, né? Durante ali, desfrutar da leitura, e, por fim, o objetivo, que é ler um livro, que é onde começa, na verdade. Né? Eu não tenho certeza se isso ficou claro para vocês, portanto, eu vou repetir. O exemplo desse Jamboard era fazer um exemplo, né, uma analogia de se ler um livro, tá, com o planejamento de uma aula. Então eu vou voltar aqui para os nossos slides. Tentei fazer isso da maneira mais rápida possível. Então vamos lá. Ok. Conceitos importantes do planejamento reverso, né? Professor, planejamento reverso é desenvolvido a partir da seguinte reflexão. O que eu quero que o estudante compreenda ao final do processo, ou seja, meu objetivo de aprendizagem, né? A definição de resultados desejados, evidências dessa aprendizagem, experiências de ensino-aprendizagem, nessa ordem, tá? Opa! E o planejamento reverso pode ser desenvolvido em 3 etapas, tá? Aqui é mais prático. Já mostrei ali, mas deixa eu voltar aqui,
tá? Vamos começar com ele apagado ali. Primeiro, definição dos objetivos, né? Quais conhecimentos espero que meu estudante compreenda e consiga aplicar após a aula, não é mesmo? Isso pode ser definido a partir dessa fórmula aqui, ó. O verbo mais objeto de conhecimento mais contexto. Quando se diz verbo aqui, seria, por exemplo, compreender, aí blá, 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 blá. Entendeu? Só um exemplo. Identificar, interpretar, descrever, resumir. Todos esses são, tipo assim, objetivos que a gente tem a desenvolver com uma aula em específico, né? Identificar, sei lá, as relações de poder em tal contexto. Interpretar narrativas que foram produzidas a partir de tal contexto. Descrever narrativa X ou Y que foi produzida em tal contexto, ou que foi produzido dentro da sala de aula. Resumir um contexto. Né? Todas as habilidades que são comuns, né, do planejamento das aulas de história. Aí o segundo passo, evidências. Como estabelecer se houve aprendizado? Né? Como a gente pode, tipo assim, medir, né, esse aprendizado? Aqui, né, ficam sugestões, que é por meio da pesquisa, produção de vídeos ou projetos. Claro que essa lista pode ser estendida pra caramba, né? Aqui no caso da produção de vídeos, não precisa ser um vídeo específico. Pode ser, por exemplo, o desenvolvimento do podcast. Pode ser um seminário, por exemplo. Né? E por fim, 3. Como tornar cada etapa da aula intencional e significativa. Para ser bem sincero, ao meu ver, essa terceira parte aqui, a segunda também, mas mais a terceira, eu não acho que ela é exclusiva do planejamento reverso, né? Eu acho que ela é de qualquer planejamento, certo? Como tornar cada etapa da aula intencional e significativa? Metodologias, estratégia e materiais. Aprendizagem baseada em projeto, trabalho em grupo e rotação por estação, que é uma outra metodologia ativa. Deixa eu fazer aqui uma problematização aqui chata e rápida. Eu não acho que essas estratégias aqui de tornar a aula significativa que está sendo proposta aqui nos slides, eu não acho que ela resolve a questão da aula ser, ou conteúdo ser significativo para o aluno. Porque esse processo de significação por parte do aluno, ele é sempre subjetivo. Basicamente, a memória tem que ser especial. Aquela experiência tem que ser especial para o aluno. Não importa como que você vai fazer isso, entendeu? Por exemplo, ele está sugerindo metodologias ativas, mas metodologia ativa não garante o engajamento do aluno. Ela tenta, né, criar condições para que o aluno ache a aula mais interessante, que ele acabe se envolvendo mais. Mas significado está sempre relacionado à subjetividade, à personalidade do aluno. Então, pode ter aluno que vai fazer rotação por estação e achar aquilo super entediante, aquilo vai se esvair na memória dele com o tempo, depois do vestibular ele simplesmente vai esquecer daquela experiência. O que eu quero dizer, assim, para que fique registrado essas metodologias ativas, elas buscam criar condições, mas elas não garantem 100% a significância do processo de aprendizagem do aluno. Isso é uma coisa que parte dele, né, do próprio aluno, da subjetividade do aluno, em relação ao que será feito dentro da sala de aula. Aqui tem outros exemplos de como se fazer isso. Vamos descrever para ver se fica melhor aqui. Objetivos, né? Estabelecendo um objetivo por princípio. Quais conhecimentos espero que meu estudante compreenda e consiga aplicar após a aula? Né? Então, ali, verbo mais objeto de conhecimento mais o contexto. Conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná. Ah, legal. Está dando um exemplo baseado, né, na trilha de aprendizagem de história econômica do Paraná. Maneiro. Os mecanismos de ocupação e povoamento do território, observando as dinâmicas sociais e culturais das regiões e os desenvolvimentos decorrentes deste processo, para ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento das estruturas produtivas do Paraná. Ok, é um objeto e
está dentro dessa fórmula de verbo, né? No caso ali, conhecer e compreender, são dois bons exemplos. O objeto do conhecimento, né? Que está ali, mecanismos de ocupação e povoamento do território, ok? Mas o contexto, né? Sobre o desenvolvimento das estruturas produtivas do Paraná, ou seja, no Paraná. Aí, evidências sugeridas aqui, né? Como estabelecer se houve o aprendizado? Evidências mensuráveis. Um exemplo que se dá aqui, né? Infográficos. Criar infográficos, digitais ou físicos, no caso. Com imagens e informações dos municípios mais antigos, estado do Paraná e suas ligações com os períodos históricos e econômicos de suas fundações. Essas evidências estão resumidas no processo de avaliação qualquer, né? Eu não acho também que o infográfico, eu não acho nem que o slide está sugerindo isso como uma regra, mas apenas como um exemplo mesmo. A gente viu na reunião passada que a trilha de História Econômica do Paraná, ela vai ter a avaliação, né, de um jeito um pouco diferenciado. Como a gente viu, vai ter lá a produção, né, de uma campanha publicitária, vai ter a feira e também vai ter o desenvolvimento de um portfólio, ok? Que basicamente até dialoga com o infográfico aqui, mas eu acho que os professores ficam livres, né, para tentar implementar outro tipo de avaliação, né, de mensurar isso, essas evidências da aprendizagem do aluno de uma maneira própria, ok? Experiências. Como tornar cada etapa da aula intencional e significativa. Aí está aqui, metodologia, estratégia e materiais. Eu vou descrever para vocês aqui. Aprendizagem por investigação, legal, é legal mesmo. Os alunos receberão o desafio de pesquisar sobre os aspectos históricos e econômicos da localidade onde vivem, dentro do contexto da história econômica do Paraná. Após a sistematização das informações, os estudantes irão elaborar um infográfico que poderão ser exibidos digitalmente ou compor uma exposição em espaços coletivos da escola, para a maior difusão dos conhecimentos adquiridos. Lembrando que, na minha opinião, isso aqui é uma sugestão, tá? Sugestão do seguinte, desse processo de significação da aula, né? Aplicar essa metodologia aqui não garante que o aluno 100%, todos os alunos vão ver nessa trilha um processo de significância certo para suas próprias vidas. Depende sempre como que eu posso dizer, do engajamento do aluno, né? Vai ter aluno que vai, nossa, que legal isso, vou fazer, vou comprar a pira e vai ser incrível e ele vai fazer um trabalho excelente, e vai ter aluno que vai levar nas coxas, ou seja, ele só está lá matando tempo, só está lá sem entender o significado daquela aula mais um dia, né? Então, beleza, pessoal. Chegou o momento, né, do nosso em ação, o famigerado em ação. E o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar para vocês aqui, eu vou separar vocês em grupos, ok? Um grupo vai ficar comigo, inclusive aqui na sala principal. Eu acredito que todos nós já encaramos isso na jornada número 2. E depois vai ser aleatório, eu vou fazer aleatório esses grupos. Não significa que a gente vai ficar nesses grupos até o final, né, da nossa jornada. E eu vou disponibilizar para vocês um material de apoio no qual a gente vai registrar um planejamento reverso, tá bom? Esse material de apoio vai ter um slide com 3 objetivos de aprendizagem. Como a gente tem bastante tempo hoje, eu vou passar junto com vocês esse material aqui, tá bom? E nesse slide vai ter esses objetivos de aprendizagem da primeira sessão temática, ok? Cada grupo vai ter que escolher um desses objetivos, apenas um desses objetivos basta, e colocar esse objetivo no slide destinado ao seu grupo, ok? Depois deverão construir o planejamento reverso, ou seja, a gente vai partir do objetivo e a gente vai construir um mini planejamento reverso, pelo preenchimento de uma tabela, tá? Essa tabela, fiquem tranquilos, eu vou disponibilizar para vocês também.
Para auxiliá-los, disponibilizamos uma imagem interativa. Leiam com atenção as informações sintetizadas nos ícones. Eleja um orador e um redator para o seu grupo, para a gente socializar, né, esse planejamento, a decisão que vocês tomaram ao final dessa reunião, ok? Eu vou pedir 4 minutinhos de paciência aí, por quê? Porque primeiro eu vou separar esses documentos aqui, eles já estão colocados aqui, mas eu vou postar certinho aqui no chat para vocês. E também eu vou bolar os grupos aqui pelo Google Meet, ok? Então, alguns minutinhos aí, vou separar aqui para vocês. Beleza, deixa eu fazer aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Sede vocês como editores. Pessoal, esse link aqui que eu estou postando é o link, tá, do documento em que a gente vai ali, ó, preencher. Vocês podem abrir já, se quiserem, tá? Eu vou guiar vocês aqui e falar o que tem nele. Ali tem, obviamente, no primeiro slide, os objetivos, ok? No segundo, aqui, vocês vão ver que ao clicar ali, ó, naquele tabuleiro ali, tem um link, né? Quando você clica nele ali, ele abre um balãozinho e ele sugere um link para vocês, tá? Vocês podem clicar nele, ok? Vai abrir aquele mesmo... Na verdade, gente, deixa eu apresentar para vocês aqui, que fica mais fácil, você não precisa ficar indo lá, vocês veem eu fazendo aqui. Deixa eu abrir a minha janela. Vou começar do começo de novo a minha explicação. Tá? Ó, esse aqui é o documento que eu acabei de partilhar com vocês ali né, no nosso chat. O primeiro slide, né, é a descrição do nosso em ação, o que ele precisa fazer, né, certo? Eu vou pedir para vocês não editarem aqui por enquanto. O segundo, ele tem aqui, ó, clique na imagem e acesse o Genial.ly. Nele você percorrerá o caminho de forma reversa, do fim para o início. Clicando sobre os botões vermelhos, vocês encontrarão. Ah, professor, como é que faz? Você clica aqui, ó. Acabei de clicar. Ele vai sugerir esse link aqui. Vou clicar nele para abrir para vocês verem. Ó, abriu aquele mesmo tabuleiro. Aí, no caso, ó, vamos começar aqui pelo fim. Vou clicar nesse botão e ele vai abrir, ó, né, algumas sugestões aqui, ó. Aqui, né? Determinamos evidências e aqui, tá? Esses botões com essas informações darão dicas para vocês de como vocês vão preencher o em ação aqui, tá? O terceiro slide são sobre objetivos. Vocês vão escolher um desses dois objetivos aqui para fazer esses slides aqui. Mas, professor, por que tem 5 slides em branco? Porque eu vou dividir vocês em grupo e definir, ó, grupo 1 vai preencher aqui o slide do grupo 1. Grupo 2 vai preencher o slide do grupo 2. Grupo 3 e assim por diante. Ok? Deixa eu perguntar para vocês. Não, na verdade eu não vou perguntar se ficou nenhuma dúvida não, porque a gente vai fazendo e as dúvidas surgirão, eu vou ficar à disposição de vocês para a gente fazer, ok? Professor Felipe, você que não consegue editar o documento, participe então, por exemplo, pensando, ajudando a pensar, tá bom? Com seus colegas aí de turma, tá? Deixa eu separar aqui os grupos. Né? Vão ser 4 salas, por quê? Porque alguns de vocês vão ficar aqui comigo, tá? Timer, eu vou colocar 25 minutos. 20, gente. Eu acho que 20 é tranquilo. Se for necessário, eu altero, tá? Ordem aleatória. Aqui. O Prof. Daiane, tranquilo. Mesma situação ali. Se você puder dar uma sugestão, até que você é formadora, sempre aí a última aula você mandou bala,
me ajudou muito. O que você puder ajudar como sugestão, assim, já faz parte do Minha Ação, assim, já será considerado de muita valia, tá? Então, aqui, beleza. 2 grupos com 4 participantes e 2 grupos com 3 participantes, ok? Deixa eu nomear. Grupo 2, aí o grupo 3 e grupo 4. Pessoal, eu vou abrir as salas agora, sabe, e tenham em mente que o grupo que ficar aqui na sala comigo é o grupo número 1, tá? Aí eu vou passar entrando em todas as salas informando quais os outros grupos, qual o número dos outros grupos para direcionar qual slide que vocês devem preencher, tá bom? Um segundo, gente. Pessoal, pois bem, então vocês aqui, vocês ficam encarregados de discutir e preencher o primeiro slide ali, que é o grupo 1. Primeiro slide não, é o quarto slide dedicado ao grupo 1, ok? Não? Sim? Ok, então, grupo 1, nós 4 aqui, 5 da sala principal, Lucas? Isso, perfeito. Beleza. Tá. Todo mundo aceitou entrar... Ah, lá, professor. Beleza. Qual grupo que é esse? Grupo 1, não é? Acho que é o 1. Acho que é o 1, Conseguindo me né? ouvir? Estou. Acho que é o 1, né? Sim. É o 1, mas só ficamos 4? Pois Isso, é. grupo 1 a gente aqui, pessoal. Eu só estou tentando encontrar, eu não sei se eu perdi ali a orientação. Além da imagem aqui do Genially, é para ter um slide aqui, não é? Complementar. Aqui no slide 1, na orientação, ó, observe na sequência do material de apoio, há um slide com objetivos de aprendizagem. Cada grupo deve escolher um dos objetivos e colocar. Eu não estou achando esse material. Vocês encontraram ele? Eu estou procurando aqui também. Deixa eu projetar aqui na tela, que eu acho que fica melhor para a gente. Cadê? Turma B. Slide 2. Aqui, ó. Então, ó, na orientação, né? Observe aqui a sequência, o material de apoio, no slide 3. Aí, aqui no slide 3, seria isso aqui, o nosso material de apoio? Né? Cada grupo deverá escolher um dos objetivos e colocar esse objetivo no slide destinado. Então, que seja, que é slide 3. Objetivos de aprendizagem sugeridos na primeira sessão temática.
conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, os mecanismos de ocupação, povoamento do território, observando as dinâmicas sociais, culturais, regionais, envolvimento desse processo para ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento de estruturas produtivas do Paraná. Esse seria um objetivo. A gente pode escolher ou este ou o segundo, analisar e explicar o papel das atividades econômicas e relações de trabalho no processo de construção de diferentes identidades individuais, coletivas, locais e regionais no estado do Paraná, para entender a formação das identidades individuais e coletivas dentro do estado. Acho que a gente, então, escolhe um desses dois, correto? Isso. Vocês têm alguma sugestão aqui? Tanto faz, um ou dois? Acho que o 1, né? Acho que é mais interessante, será que não? Você, por mim, tanto faz, prof. Para mim também. Tranquilo, que vocês então? decidirem aí, a gente vai. Pode ser. Eu vou copiar aqui, então, tá, gente? O nosso seria, o professor falou que é o grupo 1. Então, objetivo escolhido. Aqui, deixa eu colar. Diminuir um pouco, tirar o negrito. E agora, para fazer o planejamento reverso, né? A partir desse objetivo, é para a gente colocar aqui qual o objetivo que pretende atingir com a aula, a partir desse objetivo, né? Evidências e, por final, qual seria o encaminhamento, metodologia, ou como ele está falando aqui, experiência. Gente, só um minutinho que eu estou atendendo meu filho, um minutinho só. Será que essa atividade a gente já tem que colocar lá no... como é que é naquelas atividades que pede para a gente fazer semanalmente? Perguntar, né? Não sei também. Mas provavelmente. Provavelmente, né? Desculpa, gente. Então, com relação aos objetivos, não sei se tem alguma sugestão, a gente pode ir construindo junto algum recorte para fazer aqui. Por exemplo, ali está colocando para compreender, né, a formação das estruturas econômicas do Paraná, mecanismos de ocupação, povoamento, observando dinâmicas sociais, culturais, ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento das estruturas produtivas. Será que a gente pode colocar, dar um exemplo, a economia ervateira, para a gente conhecer seria um... Também acho interessante essa, né? Ou mais recentemente o café na Primeira República ali, né? Enfim, algumas sugestões. Pode ser para mim. Uhum. A cultura ervateira? Isso. Então, como objetivo, né, tem que ter aquela formulazinha lá, né? Verbo, enfim. Então, dá para a gente colocar... Compreender a importância, ou conhecer o papel. Compreender. Então, vamos colocar compreender o papel da indústria ervateira. Opa. Ou da atividade da erva mate? Pode ser. Ou da economia ervateira. Envolve tudo, né? Ou para a gente, né, fechar no final, compreender o papel da atividade ervateira na economia do Paraná,
Então, vamos lá. Que foi o início, né? Isso. Aham. Da atividade ervateira. Papai, sabia que eu ainda não peguei a você que tá aqui, olha. Oi, meu amor. Diga. Só um pouquinho, gente. Estou com meu filho Te aqui. enganei, eu tô com água. Desculpe. Eu tô com... Você é um danadinho, né? Desculpe, gente. Estou com um filho doente em casa, não foi para a escola, aí tá aqui junto. Ele é o participante das meets aqui. Então, ó, compreender o papel da atividade ervateira na economia paranaense. Então, como ali está a estrutura econômica, né? Ou, na verdade, ele conheceu o desenvolvimento da estrutura produtiva do Paraná, dinâmicas sociais, porque a erva teve impacto em tudo isso. Não sei como que daria para a gente colocar também, né? Compreender o papel da atividade ervateira na economia paranaense. Pode ser assim, se não ficar legal, daí vocês falam, eu mudo, ó. Bem como nas dinâmicas sociais e culturais da sociedade. Uhum. Perfeito. Tá perfeito. Perfeito. Tá perfeito, professor. É isso aí mesmo. É por aí mesmo. Tá ótimo. Beleza. Aí, evidências, a gente tem que ver, digamos assim, um termômetro, elementos que meçam como que o estudante atingiu ou não esse objetivo. Perfeitamente. Está bem ligado a critérios, né, de aprendizagem. Então, é o estabelecimento de critérios de aprendizagem. Então, aí, aqui, né, vai minha crítica um pouco a esse modelo do planejamento reverso, que é, você vai estabelecer o critério antes de estabelecer o encaminhamento, né? Sim. O fato de você começar ao contrário, acho que eu concordo até com o que o Lucas falou, né? Em primeiro lugar, tem que partir da carência ali do estudante, da dinâmica dele, senão não é significativo. Mas, enfim, uma questão protocolar, a gente tem que entregar em ação, então vamos colocar ali os objetivos, só um pouquinho, gente. Criativa, criança. Isso aí, professor. Basicamente, aí vocês podem entender de uma maneira bem simplificada como vocês vão fazer para medir isso, né? Isso se compara muito a um instrumento avaliativo, né? Porque no instrumento avaliativo que a gente tenta medir, né? Como que não foi aprendizado. E ali as experiências para tornar isso significativo, basicamente a metodologia que será usada, né? Se vai ser aula expositiva, se vai ser uma votação por estações. Por quê? Fica implícito, né? Eu já fiz a crítica, para mim é problemático entender dessa maneira, mas o slide entende ali que uma metodologia ativa necessariamente ela é significativa para o aluno vai ser significativo. O que a gente sabe que não é exatamente o caso, mas vamos obedecer a ordem protocolar ali, como o professor Fábio falou, é isso aí mesmo. Então, como evidência, daria para a gente pensar, como colocou ali, compreender a atividade, verificar se o aluno consegue, daria para a gente estabelecer mais, né? Como é um objetivo, seria mais de uma evidência de aprendizagem. Se o aluno consegue identificar, vamos colocar aqui em primeiro lugar, identificar, nossa, está errado aqui. Ao contrário. Identificar, em primeiro lugar, as principais características do processo produtivo
produtivo da erva mate, que é aquele ciclo lá que a gente fala de onde é extraído, como que é o beneficiamento, acho que um pouco conhecer do processo, entender a especificidade, porque tem no Paraná aqui, acho que seria um primeiro ponto. O segundo ponto, acho que seria importante entender... Quais as regiões, professor? Isso. Né? Quais as regiões onde se desenvolveram? Isso, vamos colocar lá. Localizar. Isso, importante. Localizar as regiões produtivas no estado. Dá para entender que é de máquina. As regiões... Tá, vamos complementar aqui. As regiões ervateiras produtivas do estado. Uhum. Aí um terceiro ponto daria para a gente colocar os impactos disso na sociedade, por exemplo, aqui em Curitiba, né? Eu falo de Curitiba. Então aqui tem bairro, por exemplo, o bairro do Rebouças, que foi o bairro industrial da cidade, ali se desenvolveu a Mate Leão, por exemplo. Identificar as contribuições. Então, e ali também eu trabalho no Colégio Estadual do Paraná. Fica bem do lado do bairro, tá tudo Leão ali, Agostinho Leão. Eu conheço ali. Então, e tem o Palácio dos Leões, que foi uma construção que foi feita pela família Leão, né? Que eram os barões ervateiros, e virou um marco na arquitetura paranaense. Então, de repente, a gente podia trabalhar, né, como que a erva mate, ela traz essas contribuições até estéticas, né, para a sociedade. Então, o estudante identificar isso. A gente pode trabalhar com imagem, com visita virtual. Então, pensando lá na metodologia, né? Então, vou colocar identificar de novo. Identificar a construção de representações e padrões estéticos a partir das... Na paisagem, né, a gente poderia colocar... eu sou da geografia, então eu já começo a viajar já. Vamos colocar isso, professora. Identificar vamos dizer assim, identificar as paisagens através dessas... As transformações, talvez, prof? Seria isso. Ótimo, bela sugestão. Tem a construção, né, de Morretes, por exemplo, que é o crescimento ali do município em função disso. No interior ali tem os portos ali da região de União da Vitória. Enfim, São Mateus do Sul também. São Mateus, é verdade. Enfim, daí a gente podia trabalhar, tem muita imagem, né, da época. Então, assim, eu não sei se vai dar tempo aqui, mas o certo, na verdade, como é evidência de aprendizagem, né, que esses verbos estão mais com cara de objetivo, então depois a gente muda. Mas seria, assim, colocar na percepção do aluno. Então, verificar se o aluno compreendeu ou identificou as principais características. Depois a gente só acrescenta isso. Isso, perfeito, prof. Perfeito mesmo. É isso aí. E aí as experiências. Tá bom? Aí aqui nas experiências, aí acho que vem aquelas dinâmicas ali, um exemplo delas, né? Trabalhar com visitas virtuais. Isso. Ótimo. Muito bom. Visita virtual, eu sei que tem
no Museu Paranaense tem a parte lá da erva mate no museu, então daria para colocar visita Até virtual. uma visitação presencial, né? Sim, também. Melhor ainda. Para quem está aí, sim, para a minha situação que eu estou em Cascavel. Mas seria bem mais legal. Imagina trazer os alunos aqui para eu tenho Nossa. que tentar, eu tenho que tentar identificar se tem alguma na região aqui, se existe algum museu, alguma coisa referente ao assunto. Desconheço. Aí que é o legal do conteúdo. Conheço mais daí do que daqui. Conheço mais de Curitiba do que daqui. Mas a erva mate é mais a região, né? Acho que na época da erva mate, o oeste do estado ainda não estava explorado, né? Café que foi mais. Pessoal, o pessoal tá voltando agora aí, tá? Mas é isso aí. Vocês detonaram. E achei muito bacana também. Eu estive observando aqui os outros grupos também. Todo mundo entendeu, basicamente. É por aí o papo mesmo. Gostei muito das considerações que vocês fizeram, sobretudo ali no negócio de evidência. Por quê? Porque vocês se preocuparam com os critérios, né? E depois falaram, não, a gente tem que transformar isso aqui numa avaliação, e como a gente vai medir, mas depois a gente faz isso. Mas o que importa é o entendimento sobre esse momento ali, né? E vou até interromper aqui, professor, o compartilhamento, porque eu vou compartilhar o arquivo de todo mundo, assim, aqui. Tá, beleza, deixa eu... Inclusive o de vocês aqui. Então, pessoal, achei maneiríssimo aqui, né? Eu estive vendo os slides aqui e é isso aí, tá? Eu vou dar uma lida aqui, vou começar lá pelo último grupo, aqui no 8. Não, aqui, perdão. E por que eu achei legal? Todo mundo, em todos os grupos, eu acho que vocês deram uma lição para o slide. O que é? Que ali na experiência como tornar a aula mais significativa, acho que todo mundo falou um negócio que eu achei legal, por exemplo, a visita a museus, né, ou mesmo que seja virtual. Acho que um passeio, por exemplo, na condição dos alunos, né, que estão sempre estrangulados pela sala de aula, né, muito mais fácil de tornar significativo. Um museu é um espaço de significação, né? Por excelência, patrimônio tem esse objetivo, na minha opinião, né? Porque o aluno vai lá, ele vê algo que é novo, ele vê o reflexo da história ali, né? E eu acho que isso é muito mais fácil de se tornar significativo do que simplesmente colocar eles para fazer uma metodologia ativa, que também é importante. Mas eu acho que uma visita é algo que pode dialogar com a subjetividade do aluno. Ele vai olhar aquele museu, ele vai olhar aquele lugar e falar, velho, o que isso significa para mim? Nossa, que diferente. Por quê? Ele vai contemplar empiricamente o estranhamento. Você entendeu? A diferença, a transformação, né? Porque aquilo cria um choque entre a realidade dele e como costumava ser, né? Então, velho, massa pra caramba. Todo mundo teve essa preocupação aqui, ó. Dá pra ver em todos os slides. Quanto às evidências, o pessoal do grupo 1 aqui se preocupou bastante em desenvolver os critérios, né, da avaliação para entender o que o aluno, né, teria entendido, né, para certificar que o aluno entendeu, aprendeu o conteúdo ali. Aqui o pessoal do outro grupo 3, mapa mental, demonstrando as diferentes atividades econômicas desenvolvidas pelo povo Guarani ao longo da história do Paraná. Perfeito. Também é uma metodologia, como que eu vou dizer? Uma ferramenta perfeitamente aplicável, né, um mapa mental. Aqui o grupo número 4. Propor construção de infográficos, uma escolha segura, né? Já que o slide já sugeriu isso, então uma escolha certeira. Produzir narrativas sobre como a identidade étnica se relaciona
com estes lugares. Perfeito também, tá? Quanto aos objetivos, eu não vou ficar muito tempo sobre eles, porque eles já estavam dados aqui nesse slide. Então, essa é a nossa socialização aí. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário aí. Talvez eu não tenha privilegiado algum aspecto da produção aí, que quiser falar pelo grupo, né? Um orador aí, como foi estipulado ali pelo Em Ação. Não? Ninguém gostaria de fazer um comentário? Porque seria o novo momento aqui, né? Eu acabei falando bastante, mas seria legal que alguém de qualquer grupo decidisse falar, ó, enfrentemos isso, tivemos essa dúvida aqui, mas achamos melhor ir por tal caminho. Não? Sim? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então tá, vamos seguir adiante aí, galera. Fazendo a síntese aqui da nossa reunião, né, hoje nós trabalhamos basicamente uma metodologia de planejamento de aulas, né, que é o planejamento reverso. A gente entendeu rapidamente a ideia, né, que está no nome, é pedagógica, é autoexplicativa, né, que é começar o planejamento pelo objetivo. Legal que fizemos também ponderações críticas acerca desse planejamento, mas lembrando também que todo planejamento ele tem uma dimensão lógica, né, que tenta prever as coisas, e ele também tem uma dimensão quase que artística. Por que eu digo artística? Porque está na área da improvisação, está na área da tática que a gente usa como professor, que opera golpe a golpe no presente, né? A gente vai se deparando com as situações, a gente vai interagindo com a reatividade dos alunos e a gente vai escolhendo caminhos no instante, né? No fio da navalha do tempo, que é o presente, ok? Enfim, ponderamos aí, então, aspectos positivos e aspectos negativos dessa metodologia, ok? Exploramos seus elementos e a gente construiu uma proposta de planejamento utilizando a abordagem. Eu não passei muito tempo nos outros grupos, por quê? Porque é interessante que eu fique no primeiro grupo, que é onde vai ficar gravado, né? Infelizmente não dá para gravar essa multiestrutura de grupos, então o que fica aqui na gravação, para vocês poderem revisitar depois, é o grupo que ficou aqui na sala principal comigo, por isso que eu fiquei mais no grupo número 1. No entanto, achei muito legal como os professores contextualizaram mesmo a construção desse planejamento a partir da realidade histórica do Paraná, né? O pessoal ali foi enfático sobre a importância, por exemplo, da indústria da erva mate, né? Falo isso porque a gente vai ver mais sobre isso na próxima reunião. Eu garanto isso, ok? Então, essa é a nossa síntese, ok? Lembrando do diário formativo, eu vou começar a fazer aqui a chamada, e nós temos mais alguns minutos aí, então eu convido todos vocês, quem quiser, né, já abriu o diário formativo e pode tecer os seus comentários. Pode ir lá começar a preencher o diário formativo relativo a R4, que é a reunião 4 que a gente está realizando hoje, tá bom? Quem quiser fazer isso depois, fica livre para fazer depois, é só uma sugestão, tá bom? Posso fazer um quase Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente fez ali? Eu acho que se adequa, né? Porque é o que foi desenvolvido, ali, né? Tá posto ali, né? Então, sim, eu não vejo problema nenhum, uma vez que descreve o que realmente aconteceu. Ali, no diário formativo, geralmente tem um lado que é um pouco mais subjetivo, que ele pergunta da sua opinião. Aí você coloca lá, professora, coloca como você bem entender, como você achar que é pertinente e tá tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui, professores, quem tiver com o microfone ruim, faz uma postagem aí no chat, ok? Não sei se... Eu acho que está todo mundo desde o começo da reunião, então vamos lá. Professora Adriana. Presente. Presente. Professora Adriana Nogueira. Não.
professora Bárbara acabou de falar comigo aqui, a professora Clarice não está, a professora Daiane enfrentou problemas, mas está Estou aqui. Opa, professora, beleza? Vou até colocar observação. Problemas com a conexão. Já está feita aqui, né, a observação. Professora Edilaine. Professor Fábio Aparecido. Está aí, Fábio? Opa, sou eu, tô aqui. Beleza, professor. Professor Felipe Pego está aqui também. Presente. Professora Ironi de Fátima. Professor Ivanete Galter. Presente. Professora Joana, que está também. A professora Jocely. Presente. Professora Carla. Presente. Professora Larissa Beatriz. Professora Lauremi. Presente. Professor Lucas Gabriel. Presente. Professora Luciana. Presente. Professora Márcia. Professora Rúbia está aqui. Professora Tatiana Pereira. A professora Thaís, eu vou colocar aqui que ela também estava com problemas de conexão, ela falou comigo aqui no WhatsApp, eu vi ela na reunião. O professor Elton também aqui está, beleza? Aí sim, agora tá beleza, hein? Agora tá tudo certo, deu tudo certo, professor. Valeu. Que isso, eu que agradeço a paciência aí. Tá, vejamos aqui. Legal, questão do diário formativo. Pessoal, fica sempre aí também as sugestões e críticas aí a serem feitas, se vocês gostaram do dia de hoje, aí, se vocês acham que pode mais, né? Façam ali a sua contribuição. É muito importante, por exemplo, quem é um pouco mais crítico a como as coisas estão acontecendo, sempre eu tenho uma máxima com os meus amigos, sobretudo, né, todo mundo entrando aí, muitos estranhamentos, né, com a administração, umas coisas certas, outras coisas que a gente não acha tão legal, mas tem uma máxima que eu preservo, que é, temos de ocupar, né? Precisamos ocupar os espaços, né? Precisamos estar incomodando sempre, falando sempre. É muito ruim, né, frente a um contexto que é desconfortável, que se faça o silêncio, né? Isso é realmente o fim da picada. Então, eu agradeço a participação de todo mundo, convido vocês sempre a ocuparem esses espaços, ok? E sempre aí, né, visando uma educação humanística, né? Bem calcada, bem fundamentada nos princípios de grandes clássicos aí da nossa experiência dentro da sala de aula, que a gente, em contato com as turminhas, com os camaradas ali, a gente vê como é que é, né? A gente consegue conceber as carências, a gente consegue ver os problemas, a gente consegue sentir eles na pele. Assim sendo, eu fico à disposição de quem tiver quaisquer outras questões. No entanto, para os outros, uma ótima semana de trabalho aí, é o meu desejo sincero, e a gente se vê na próxima reunião, pode ser? Conto com a presença de vocês, gente. Até mais então, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, até. Valeu, tchau, tchau. Joana, você tá aí? Ah, Joana já saiu. Beleza, até mais. Finalizamos